A vida cotidiana em um dos regimes mais cruéis que a humanidade já conheceu. Como será sobreviver na Coreia do Norte? Você já pensou nisso? Fica comigo que depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Olá, meus queridos, bem-vindos de volta. Se você é novo aqui, bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e deixar um comentário, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Hoje eu vim fazer resenha do livro Nada a Invejar, que na minha humilde opinião tem um título muito apropriado. Mas antes eu tenho que pedir desculpas caso o barulho de fundo esteja incomodando. Hoje realmente está difícil de gravar, está tendo uma obra aqui na rua e os pedreiros estão ouvindo música também. O cortador de grama tá ligado, tem gente falando em volta, passarinho, gato, tudo. Então assim, eu espero que o vídeo fique compreensível, mas se tiver algum barulho de fundo eu realmente sinto muito. Tá? Eu só posso gravar hoje, não tem outro horário, então vai assim mesmo. Bom, o livro Nada a Invejar é um livro de uma jornalista americana e ela vai entrevistar. E é isso que faz o livro ser diferente de outros livros de dissidentes da Coreia do Norte, é porque ela não vai entrevistar apenas uma pessoa, como no caso, por exemplo, daquele livro que eu já resenhei aqui, Fuga do Campo 14. Ela vai entrevistar várias pessoas que conseguiram fugir da Coreia do Norte. E ela vai fazer o seguinte, ela resolveu escolher uma região, uma cidade, bem ao norte mesmo, assim, próxima da fronteira com a Rússia, e entrevistar pessoas só desse lugar. Porque aí ela podia ir também comparando as narrativas umas com as outras. E ela vai, nesse grupo de pessoas, entrevistar gente que era, por exemplo, membro do Partido Comunista, vai entrevistar gente que fugiu enquanto ainda era muito jovem, vai entrevistar, a gente poderia dizer, gente de praticamente todos os contextos ali naquela cidade da Coreia do Norte. E ela vai contar não apenas como a vida era difícil ali, as privações que as pessoas sofriam de todos os tipos, principalmente o livro vai focar bastante naquele período dos anos 90, em que teve aquela fome absurda e completamente desnecessária que o comunismo provocou ali na Coreia do Norte e o que as pessoas tinham que fazer para sobreviver. Mas ela vai relatar também coisas assim banais da vida sobre aquele regime totalitário. As pessoas tendo filhos, as pessoas se apaixonando, as pessoas indo para a escola. E ao mesmo tempo que são histórias que a gente pode se identificar, porque são coisas que acontecem com todo mundo, por exemplo, casar, ir para a escola e tal. O absurdo ali do regime totalitário é tanto que a gente fica um pouco assim, sem reação, entende? A gente vai percebendo como o totalitarismo, como o nome já diz, ele vai penetrando em todas as esferas da vida. Além disso, dá para ter uma ideia bem bacana da cultura coreana de modo geral. O livro ele é dividido em capítulos curtos. Assim, os narradores vão mudando. Uma hora você tem a história de uma médica que trabalhava no hospital lá da Coreia do Norte. Assim, acho que nem preciso falar quais eram as condições. Você vai ter depois a história de uma professora, e acho que também é supérfluo aqui, ou redundante, eu falar como eram as condições nas escolas da Coreia do Norte, e várias outras pessoas. E a gente vai vendo também o que é bacana, como as pessoas têm idades diferentes, a gente vai vendo como o sistema, acho que evoluindo não é a palavra, mas como ele foi se modificando. E como as coisas pioraram absurdamente nesse período dos anos 90, em que teve a fome. E a gente consegue perceber também, pelos relatos dessas pessoas, como é a mentalidade dos norte-coreanos ali. Como as pessoas
muitas vezes estavam assim como uma espécie de hipnose coletiva, por conta daquela ideologia. Ao mesmo tempo, a gente vê as pessoas que também têm um lampejo assim de sanidade e conseguem perceber mais ou menos o que está acontecendo ali em volta. A gente vai ter acesso também ao lado assim mais podre do regime da família Kim. Então, como a maioria dos livros que eu trago aqui não é para os fracos, ele traz também muitas fotos para a gente conseguir visualizar melhor o que está sendo narrado ali. É um livro bastante interessante, vale a pena ler, ainda que você já tenha lido, por exemplo, o Fuga do Campo 14 e o Para Poder Viver, porque o Fuga do Campo 14, ele focava ali naquele gulag, e o Para Poder Viver focava na família da Yeonmi Park e na fuga dela. E esse Nada a Invejar, ele vai dar um panorama assim mais completo e mais complexo da sociedade norte-coreana sob o regime comunista. Ele também é muito bem escrito, assim, ele te dá também bastante informação assim para você compreender um pouco a história da Coreia. Então ajuda muito, você não precisa necessariamente ser um especialista em história da Coreia para você conseguir entender o que está acontecendo ali. Então é um livro que eu recomendo muito, vale muito a pena. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você conhece similares, deixa a dica também que eu vou procurar. Certo? Não se esqueça, por favor, de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal e compartilhar, porque isso ajuda muito o canal a crescer, certo? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus.